Bom, boa tarde, pessoal. Pessoal, vamos iniciar nosso capítulo 2 de filosofia. E o capítulo 2 de filosofia, ele traz a questão da dúvida, ou seja, a dúvida. Ela sintetiza os dois primeiros momentos de um filósofo, ou da experiência filosófica. Ela diz o seguinte: o estranhamento seguido do questionamento. Então eu estranho alguma coisa e questiono depois. Então eu duvido, correto? Ele diz o seguinte: qual a importância de perguntar? As coisas são exatamente como as percebemos e entendemos? Podem os sentidos e a razão nos enganar? Esse é o detalhe. Qual a importância de perguntar? A importância de perguntar é você adquirir um conhecimento, tá certo? Eu tenho que perguntar para saber. Se eu não sei alguma coisa e eu não pergunto, eu não questiono, eu não sei a resposta. Então eu não adquiro o conhecimento, ok? As coisas são exatamente como nós percebemos e entendemos? Não. Muitas vezes, os nossos sentidos, nós percebemos alguma coisa, né? Nós achamos que é alguma coisa, né? Nós deduzimos alguma coisa e muitas das vezes nós estamos enganados, não era aquilo que a gente pensou, né? Totalmente diferente. Isso acontece muito com a relação de pessoas. Às vezes você conhece uma pessoa e você diz: não fui com a cara daquela pessoa. Eu acho tão estranho, né? Eu acho que aquilo ali não é flor que se cheire. Eu acho que aquela pessoa ali, eu não fui muito com a cara dela não, achei ela com um jeito diferente. Você acabou de conhecer e já foi o conceito, você percebeu aquilo ali, você achou que aquela pessoa era assim. Com o decorrer do tempo, você diz: eu pensava que aquela pessoa é daquele jeito, mas eu me enganei, ela é tão boa, tão diferente daquilo que eu pensei. Só que a primeira vez, né, eu achando ela um pouco calada, tal, pensei que ela era orgulhosa, besta, não gostava. Mas não é, você está entendendo? Então, não é aquilo que percebemos, não é a verdade. Nós temos que questionar para saber a verdade. Ou então nós temos que experimentar para saber a verdade, que é um método científico, a gente tem que observar e experimentar. Não é observar e tirar conclusões, tá certo? Não é observar e tirar conclusões. A terceira questão é assim: podem os sentidos e a razão nos enganar? Pode nos enganar, porque nós somos seres humanos, nós cometemos erros, enganos, então ela pode enganar. Então você não deve, em filosofia a gente diz o seguinte, que você não deve, ter um ditado popular que diz o seguinte, que nós não devemos tirar conclusões precipitadas. Ou seja, você acabou de ver alguma coisa, você sabe de alguma coisa, alguém veio reclamar de algo e você já tirou conclusões, né? Você já investigou, já acusou e condenou, executou. Não é assim. Em filosofia, pelo fato de ser o mundo das ideias, né? Então nós temos que questionar. E os vários questionamentos que nós fazemos a respeito de alguma coisa é que vai nos dar a resposta daquilo que nós queremos. Não é o que eu percebo, não é o que eu penso, é o que é, né? Como dizia Parmênides, porque o ser é o que é, porque o que é, e o que não é, e o que não é vem do nada, e o nada não existe, correto? Certo? Então, você percebeu alguma coisa numa pessoa e às vezes não é, você percebeu algo, né, em alguma coisa que você foi fazer, você acha que tem uma coisa diferente, que é uma coisa desonesta, de repente você, quando começa a questionar, não vou verificar direitinho como é, realmente eu estava enganado, isso aqui é verdade mesmo, tal, entendeu? Porque é o seguinte, isso acontece muito em redes sociais. Você quer um exemplo claro? Você não deve acreditar em tudo que você lê nas redes sociais, todas as notícias que aparecem. Por quê? Porque na hora em que alguém fala que alguém é assim, assim, assado, alguém está fazendo um projeto para matar as crianças recém-nascidas. Opa, isso aí é um assassino, não é assim.
Aí você tem que ir para algum site que tenha credibilidade, né? A palavra correta, e vai ver, será que isso é fato ou é fake? Porque fica mentira, né? Aí você vai procurar, tem que procurar saber se realmente aquilo é direito, se aquela notícia foi plantada, se foi modificada, entendeu? Se foi inventada ou se é verdadeira. Porque você não vai acreditar na primeira coisa que você está lendo, não. A não ser que você tenha um site com credibilidade, como o UOL, Folha de São Paulo, etc. Né? Metrópolis. Aí você sabe que aqueles sites são sites verdadeiros, são sites que não são sensacionalistas, eles não inventam notícia. Né? Eles fazem um jornalismo sério e tal. Aí você, pô, agora sim, então isso aqui é verdade, porque está aqui. E não essas coisas que você encontra na internet, vários canais de YouTube, alguém falando e tentando convencer você de alguma coisa. Então é isso que você tem, questionar. Esse é o princípio da dúvida que nós estamos vendo agora. Você tem que duvidar, aí depois você vê se é verdade ou se é mentira. Beleza? Então, passando à frente aqui, na página 36, tem uma situação filosófica, né? Ele diz o seguinte: tem uma manhã ensolarada da antiga Atenas, a população desenvolvia tranquilamente seus afazeres. De repente, um homem cruza a praça correndo e logo ouvem gritos desesperados: pega ladrão, pega ladrão! Um soldado imediatamente se lança em disparada atrás do sujeito. Sócrates, por sua vez, pergunta: o que é um ladrão? Terminou aí, certo? O que é um ladrão? Aí, para analisar a situação, existem algumas questões na página 37 que diz o seguinte: onde e quando ocorre o episódio relatado? Quais são seus personagens? Então ocorre aonde? Em Atenas. Quais são os personagens? Sócrates e o soldado. Aí é onde você começa a analisar. A história pode ser dividida em dois momentos. Quais são eles? Veja que há um antes e um depois da narrativa. Primeiramente temos a vida em Atenas, uma vida comum, as pessoas andando e tal, e de repente você tem uma situação, alguém gritando: pega ladrão, e o soldado correndo atrás, né? Então, como reage o soldado e Sócrates? O soldado reage correndo atrás, e Sócrates pergunta: o que é um ladrão? Quer dizer, ele fez um questionamento, ele lançou uma dúvida. O que essa historieta pretende ilustrar? E isso é importante. Ela ilustra de maneira caricatural, né, as funções sociais do soldado e do filósofo. O soldado deve manter a ordem e proteger a cidade. Assim ele reagiu conforme seu dever e sua função, correu atrás do ladrão. Tá certo? O filósofo, por sua vez, é aquele que busca a sabedoria e, para tanto, não pode simplesmente seguir o que pensa e diz a maioria das pessoas. No caso, criticar e repudiar e refletidamente o ladrão. E o que faz o soldado perseguido. Por isso a reação de Sócrates é cautelosa, ponderada e ilustra a maneira de proceder do filósofo, questionando, procura descobrir algo que seja importante para a maioria da compreensão das coisas. Entendeu? Isso é apenas para ilustrar que o filósofo, em vez de pegar ladrão, todo mundo correr atrás dele, ele pergunta o que é um ladrão. É o que eu acabei de dizer. Quando você vê um negócio, uma notícia, aí você vê: essa notícia é verdade? Será que essa notícia é verdade? Será que foi isso mesmo que aconteceu? Entendeu? E quando você não sabe o fato, você diz: o que é isso? Então você questiona para saber, aí você está filosofando, para que você não cometa erro. Né? A filosofia ela ensina através disso, que você tem que duvidar, para que você sempre ache e sempre procure a verdade, ok? Que objeções podemos fazer às atitudes de cada um? Você pode fazer objeção à atitude de cada um. Talvez possamos dizer que o filósofo não pode duvidar o tempo todo. Ele precisa alcançar algumas certezas que lhe permitam também reagir ou propor ações. De modo semelhante, o soldado não pode somente obedecer ordens, comandos. Ele também precisa refletir antes de agir, senão é capaz de realizar ações injustas. Assim podemos concluir que ação e reflexão se completam. Praticados no momento oportuno e de forma equilibrada, contribuem para o bem-estar do indivíduo e da sociedade. Ação e reflexão. Então, primeiro,
eu digo o seguinte, que primeiro você tem que refletir e depois você agir, tá certo? As injustiças acontecem por isso. Alguém acusa alguém de algo, então a polícia, antes de analisar, ela já prende, né? Ela já prendeu, já porque alguém acusou e pronto. Aí cabe à pessoa que está presa, que é inocente, se for o caso, provar sua inocência. Se você refletisse antes, e se fizesse uma investigação antes, bem apurada, bem detalhada, para saber se realmente aquela pessoa é aquela pessoa. Porque na hora que eu reconheço alguém, não, isso aqui me assaltou. E a pessoa disse, eu não assaltei, eu estava trabalhando na hora, a polícia não, a pessoa reconheceu, prendeu, pronto, botou lá dentro. Aí você vai passar 90 dias ou mais, 120, preso, até provar que você não era aquilo que alguém reconheceu você. Por quê? Porque a questão da percepção, a pessoa achou que era você. Então ela viu uma foto, não, é ele. Aí a polícia prendeu, levou, aí você pode provar que você é inocente, você vai passar 90 ou 120 dias numa cadeia, ou 6 meses, sei lá, quanto tempo for necessário para que você possa provar sua inocência, tá certo? Inclusive eu conheço um caso concreto de um ex-aluno meu, um caso concreto que a namorada acusou ele de estupro, então ele foi preso. O delegado acreditou nele, ele disse, não, eu não fiz. Aquilo foi consentido, tal. Aí o delegado, ele ficou preso ainda alguns dias. O próprio delegado, antes de fechar o inquérito, foi e pressionou. Chamou a menina e pressionou. Quando pressionou, ela disse, porque eu estava com medo da minha família, eu disse que ele fez a força, mas não foi não. Tá vendo como é que estão as coisas? Se o delegado acreditasse que realmente ele era um estuprador, e ele estava lá, estava numa penitenciária. Como ele não acreditou, entendeu? Ele não acreditou, porque ele acreditou, o rapaz disse com tanta verdade que não foi, que ele ficou na dúvida. Então ele olha bem, ele se deu o benefício da dúvida. Ele filosofou na realidade, ele disse, não, ela está dizendo, mas ele está afirmando firmemente, eu estou impressando aqui, ele está dizendo que não foi obrigado, não foi a força, foi consentida, a namorada e tal. Aí ele duvidou e foi questionar. Quando ele duvidou e questionou, ele já está filosofando, ele está praticando o que diz a filosofia. Na hora que ele duvidou e questionou, ele conseguiu a verdade, consequentemente inocentou o rapaz, que realmente é inocente. Você está entendendo? Então você sempre tem que se dar o benefício da dúvida. Você sempre tem que se dar o benefício da dúvida. Tá certo? A filosofia ela diz isso, né? Então você tem que refletir, né? Você tem que refletir, né? E indagar. Você tem que refletir e perguntar, será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Né? O que é que eu tenho que fazer para que eu consiga essa verdade? Né? Como eu citei as redes sociais, você sabe que as redes sociais, vocês sabem, elas estão cheias de mentiras, de notícias inventadas. As redes sociais elas são capazes de deturpar a imagem de alguém. Isso aconteceu nas últimas eleições. Eu vou dar um caso bem claro, que é do Freixo, que é deputado do Rio de Janeiro, que foi candidato a prefeito pelo PSOL, né? Ele sempre embaixo do edifício dele tem um motorista de táxi que ele conversava e tal. De repente, ele desceu um dia, os motoristas de táxi olharam para ele com a cara para o outro lado, né? E ele foi fazer campanha numa comunidade. Quando ele chegou numa comunidade, né, tinha algumas pessoas olhando meio feio para ele, chegou um camarada e disse, eu ia votar no senhor, mas só não vou votar no senhor, sabe por quê? Porque o senhor vai fazer um hospital para quem quiser fazer aborto, pode ir para lá que faz aborto, porque o senhor é a favor do aborto, de matar um feto e tal. Ele disse, como eu sou a favor disso? Resultado, sabe o que foi? Pegaram nos grupos, o grupo de taxistas, os taxistas do Rio, o grupo, e lançaram essa notícia fake pelo WhatsApp. Aí os taxistas espalharam para eles, espalharam nas comunidades que moram, só que era mentira, não existia nada disso. O cidadão é até contra, né? A não ser em caso de estupro, mas ele é contra, assim, abertamente, eu estou engravidando, vou fazer. Não,
Você está entendendo? Então, acaba a reputação de uma pessoa. Agora, se o primeiro que recebeu essa notícia tivesse dito, não, vamos refletir. Eu vou perguntar a ele se realmente é verdade. Ele mora aqui em cima, todo dia ele desce, fala com a gente. Fulano, chegou essa notícia aqui, o que, é que você acha disso aqui? Olha, está espalhado aqui. Aí eu quero dizer, não, vou gravar uma para você. Não sou, isso é mentira, é uma fake, não sei quem foi que mandou isso. Jamais, entendeu? Aí a pessoa pegava e espalharia, olha, isso aqui é uma notícia fake, segundo a fonte certa. Eu perguntei à própria pessoa. Aí você desmancha a mentira. Mas se você acreditar, se você não questionar, você vai cair em erros. E outra coisa, e quando a gente não questiona, nós cometemos injustiças, tá certo? Nós cometemos injustiça. Nós temos vários familiares e tem uma pessoa que faz faxina, de repente soma um relógio da minha casa. Aí a pessoa vai contar que não deve ser fulana que faz faxina, que levou. É a primeira pessoa que leva o nome de ladrona, não é? Mas pode ter sido um filho seu que tirou. Pode ter sido alguém de dentro de casa que tenha entrado na droga sem ninguém saber e tirou para comprar droga, ou tirou para vender porque queria sair, tirou escondido, né? Sem dizer nada, ficou calado e deixa a outra levar a culpa. Você está entendendo? Essas situações são situações de injustiça e nós, né, como a filosofia nos ensina, né, a próxima aula de filosofia vai ser sobre a indagação. O que é que você tem que indagar, tá certo? Que nós vamos, porque filosofia é uma coisa, quando a gente começa a debater, ela é bem extensa, né? E na próxima aula a gente faz isso. Então sempre você tem que se dar o benefício da dúvida, né? Da dúvida. Teve um caso, eu vou citar só mais um exemplo para a gente acabar, no próprio material nosso de ensino, uma das alunas me perguntou, professor, tem uma parte da apostila de história que termina na 198 e começa na 208. Está faltando ou é assim mesmo? Aí eu respondi, não, meu filho, é assim mesmo, porque como foi feito diretamente, tem um suplemento dessas páginas, um suplemento para professor, e não é para o aluno, é para o professor, um suplemento no final dessa parte. Aí foi retirado o suplemento do professor, tá certo? Aí continua o conteúdo mesmo que é para o aluno. Aí disse, tá certo, obrigado. Entendeu? Se ela fosse eu podia dizer, rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu paguei esse material, o material veio faltando. Termina aqui, faltou 10 páginas. Aí ligava para mim, olha, professor, você está faltando 10 páginas, como é que o senhor me vende uma apostila dessa, um material desse faltando página e tal? Você está entendendo? Mas ela se deu o benefício da dúvida. Ela ligou para mim e perguntou. Não, ela mandou uma mensagem pelo WhatsApp, professor, está faltando, é assim ou não? Quer dizer, ela se deu o benefício da dúvida. Ela, em vez de formar o pensamento, já forma questão fechada, não, ela questionou. Com isso, o que? Ela evitou dela mesma cometer injustiça. E ela sabia a verdade. Ok, pessoal? Beleza? Com isso eu me despeço hoje de vocês e vamos retornar ao assunto com indagação na próxima semana. Tá beleza?